Fala das repercussões da decisão de ontem do ministro Dias Toffoli. Uma entidade que representa os membros do Ministério Público Federal reagiu às declarações do ministro, que classificou a prisão do presidente Lula em 2018 como o maior erro judiciário da história do Brasil. Repórter David de Tarso é quem está ao vivo agora com a gente, vai trazer mais informações sobre isso. David, qual foi a resposta da NPR e o que a associação pretende fazer agora? Boa noite. Oi, Brau, muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan News. Pois é, a Associação Nacional de Procuradores da República disse que vai recorrer da decisão do ministro Dias Toffoli, que pediu, a anulação das provas nesse acordo de leniência durante a Operação Lava Jato com a Odebrecht. Então, eles dizem que a associação afirma que houve sim uma legalidade dentro dos trabalhos da Operação Lava Jato e que inclusive houve retorno de recursos aos cofres públicos justamente por meio desse acordo. Eles divulgaram uma nota nesta quarta-feira onde fazem o apoio da Operação Lava Jato e contra a decisão do ministro Dias Toffoli. A NPR diz ainda que o debate sobre a Operação Lava Jato deve ser pautado por análise técnica, objetiva, que preserve as instituições e não se renda ao ambiente de polarização e de retórica que impede a compreensão da realidade. A gente relembra que na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que assumiu esse posto depois que Ricardo Lewandowski se aposentou em abril deste ano, que fez essa afirmação de que o caso do Lula é um dos maiores erros judiciários da história do país, e o ministro também indicou tortura psicológica para a obtenção de provas. Então a associação vai recorrer dessa decisão do ministro. Brau. E quem também se manifestou, David, foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, O que ele disse? Pois é, ele fez uma postagem na rede social, no antigo Twitter, fazendo uma alusão ao dia 7 de setembro, a independência do Brasil, e o título dessa postagem é de justamente Viva o Brasil. Nessa postagem ele faz críticas à imprensa e também à Operação Lava Jato por diversas incoerências processuais, de acordo com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Nessa postagem ele diz então, abre aspas, enfrentamos nos últimos 4 anos um forte corporativismo apoiado pela fake news divulgados pela imprensa desviada que confundiram justiça com vingança. Ele ainda segue dizendo que foi acusado de destruir a Operação Lava Jato quando apenas a institucionalizou e de despersonalizou o Ministério Público. Hoje, a sociedade, segundo Aras, enxerga o verdadeiro legado maldito e seu modus operandi, que ceifa vidas, política, economia e afronta a soberania nacional. Ele ainda segue afirmando, o Procurador-Geral da República, que todos têm o dever de cumprir a Constituição, rasgada por poucos ruidosos membros do sistema de justiça. Então essa foi a postagem de Augusto Aras, Procurador-Geral da República. A gente relembra que essa postagem foi feita um dia após a decisão do ministro Dias Toffoli, contra também a Operação Lava Jato nesse acordo de leniência. Brau. É isso, reações importantes. Obrigado, David, pelas informações. Cristiano Vilela, queria te ouvir, Vilela, sobre a decisão do ministro Dias Toffoli. Ontem você não estava aqui com a gente, pode analisar, dizer para a gente se considera correta essa anulação das provas e será que esse recurso da NPR, da Associação Nacional dos Procuradores da República, pode ser aceito, Vilela? Olha, Brown, o que eu não concordo, o que eu vejo que passou e muito da medida é a manifestação do ministro Toffoli. Ministro esse que já veio a público por diversas vezes, em outros momentos, defender a Lava Jato, falar das virtudes da Lava Jato e que agora, sem mais nem porquê, vem fazendo um discurso que ultrapassa, no meu entendimento, os limites de um discurso de um juiz. Fazer uma análise técnica, e a Lava Jato, eu já coloquei várias vezes uma série de restrições às práticas da Lava Jato. A Lava Jato, ela cometeu muitos erros e não é à toa que está sendo anulada em diversos pontos. Agora, não se pode vir com um discurso que ultrapasse a medida jurídica e perpasse o lado político, especialmente sendo que o próprio ministro ou o próprio tribunal já chancelou isso lá atrás. Se houver uma mudança, é importante deixar muito claro e dizer, olha, nós erramos, e não jogar a culpa no colo apenas do Ministério Público ou do juiz Sérgio Moro. Então eu vejo que falta colocar a coisa no seu devido lugar.
E Dora Kramer, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também fez críticas, né, à operação. Não é novidade, né? Ele nunca foi conhecido por ser um lavajatista, pelo contrário, sempre tornou públicas as críticas dele à operação, mas agora também, depois da decisão do ministro Dias Toffoli, também não poupou críticas à força-tarefa. Qual a importância dessa mensagem, dessa declaração que fez o Procurador-Geral na rede social? Foi no X, né? O velho Twitter, eu já ia falar Twitter aqui. Qual a importância dessa manifestação? Acaba isolando esses procuradores que apresentaram recurso, Dora? Olha, nenhuma importância, é só a gente ver os efeitos do poder, né? Todo mundo querendo agradar o presidente Lula, o Cristiano Vilela se referiu muito bem, concordo muito com ele com relação ao exagero da manifestação do Toffoli, chamando de armação, falando em tortura, e agora vem o procurador Aras falando em legado maldito. É uma referência também à herança maldita com a qual o presidente Lula se referia ao governo do antecessor dele, Fernando Henrique, que lhe deixou mesmo, foi uma herança muito da bendita, tá certo? Então eu acho que esse tipo de declaração, além do que, completamente desnecessária, né? E o recurso agora dos procuradores que alegam que não se pode imputar crimes assim aos agentes públicos sem que haja indícios fortes e indícios, quer dizer, e acusações como essa, de que houve tortura na obtenção de provas, né? As pessoas nas delações e tal, na época ninguém denunciou, ninguém disse que estava sendo torturado, foi todo mundo ali confessar seus crimes atrás de um abrandamento de pena que acabaram obtendo. Então eu acho que esse tipo de manifestação do Toffoli, do Aras, é tudo consequência do poder, né? Poder é muito sedutor, gente, Dizia doutor Ulisses que era até afrodisíaco, mas como se tratam de homens, não deve ter esse caráter, tá certo? É só a sedução pelo poder, que é uma beleza. Ô, Dora. Oi, Vilela, diga lá. Oi. Brown, desculpa, Imagina. Só complementar, vou na mesma linha da Dora. A Dora fez uma análise perfeita do caso e eu gostaria só de complementar que nós estamos com o caso de Mauro Cid, que também está com uma prisão sem justificativa, que também está sendo levado, sendo conduzido a uma delação premiado e que agora os mesmos que criticam a Lava Jato não falam nada disso. Então você vê que tem dois pesos, duas medidas, uma politização excessiva de um discurso que tem que ser técnico, tem que ser jurídico.